Olá, gente. A minha saudação é com a graça e a paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui para lançar mais um vídeo para o nosso canal, o canal Reflexão Fábio Araújo. Fique atento para o nosso assunto, porque ele é um assunto de suma importância. Deus abençoe a sua vida. Olá, queridos, de volta com o nosso vídeo aqui no nosso canal Reflexão Fábio Araújo. Lembrando a você que ainda não é inscrito no nosso canal, você pode se inscrever no nosso canal, ativar os sinos da notificação e não esquecer de deixar o seu comentário, uma sugestão, alguma dúvida. Eu estou aqui para contribuir para o crescimento do Reino de Deus através do canal Reflexão Fábio Araújo. Como sempre, eu tenho dito e vou continuar falando, o nosso canal, ele é um canal de cunho escatológico. Praticamente todos os assuntos que nós tratamos aqui é relacionado à escatologia. No último vídeo, por exemplo, quando eu falei sobre o tema Eles Só Querem Adoração, eu falei exatamente o porquê que nós estamos caminhando para o fim. Porque no fim de todas as coisas, antes que seja findada todas as coisas, o nosso adversário, Satanás, seus anjos caídos, os demônios, as nações que congregarão alinhados do anticristo, vão lutar e batalhar também para que o anticristo seja adorado sim, principalmente no período da grande tribulação, antes que seja terminado esse período de 7 anos, tá ok? Tá ok? Então hoje nós vamos tratar mais um pouco desse assunto acerca da adoração. O que o inimigo fez, o que o nosso adversário vem fazendo ao longo desse tempo, desde a antiga aliança. E eu quero me basear aqui a 2 textos sagrados, 2 histórias na antiga aliança, que na minha humilde opinião, sintetizam muito esse nosso assunto de hoje através desse vídeo. Então, se você assistir até o final, eu quero pedir para você encarecidamente que você possa compartilhar o nosso canal. Nós estamos aí na corrida dos 4 meses, estamos completando 4 meses do canal, chegando aí no dia 2 de agosto, completando 4 meses. E eu sou muito grato a você que acompanha todos os nossos vídeos e acompanha todas as nossas mensagens. Há um esforço muito grande que nós temos para manter esse assunto da escatologia, esse assunto do arrebatamento, esse assunto do fim dos tempos, de uma maneira muito séria, com uma maneira muito honesta e muito transparente. Olha, eu quero fazer através desse vídeo, digamos assim, a parte B, a parte 2, a segunda parte do nosso vídeo anterior. Eles só querem adoração, eles querem adoração, é tudo que eles querem, desde o início a gente vai perceber isso, não é? Toda aquela guerra nos céus que é citada na palavra de Deus e tudo mais, Apocalipse capítulo 12 refere-se muito sobre isso também. A gente vai tratar bastante desse assunto em outros vídeos também. Mas eu quero deixar aqui 2 textos sagrados para você acompanhar conosco. E você que tem vontade de compartilhar mais da palavra de Deus conosco, se inscreva na nossa Escola de Profetas. O retorno da nossa aula é no dia 13 de agosto. Agora nós estaremos retornando com a nossa Escola de Profetas. É só deixar o seu comentário ou entrar em contato conosco que a gente vai direcionar você para a Escola de Profetas. É um treinamento intensivo para quem tem chamada ministerial, para quem tem vontade de trabalhar na casa do Pai, trabalhar no ministério local, na sua comunidade. É um treinamento muito bacana. Olha, eu quero deixar aqui um texto primeiro de Ezequiel, capítulo de número 28. Ezequiel, capítulo de número 28, diz o seguinte: veio a mim, é uma palavra direcionada ao rei de Tiro, mas sabemos que aqui é uma figura da antiga aliança que representa também o nosso adversário. E essa mensagem também é direcionada ao espírito maligno, ao espírito do anticristo, ao espírito do nosso adversário que vai se manifestar com a violência mais forte no período da grande tribulação. Olha só, veio a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, levanta uma lamentação contra Tiro, contra o rei de Tiro, e dize: assim diz o Senhor. Eu falei Tiro, mas é o rei de Tiro. Assim diz o Senhor:
tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e de formosura. Então ele está direcionando a palavra aqui, exatamente, claramente falando para Satanás, para o nosso adversário, o nosso opositor. Que no último vídeo eu expliquei que na antiga aliança ele se apresenta como acusador. Eu vou trazer aqui um esclarecimento muito interessante acerca desse entendimento. Por que nós conhecemos o nosso adversário na antiga aliança mais como o diabo, ele aparece mais como o diabo, que na tradução do hebraico quer dizer acusador, e na nova aliança ele aparece mais como Satanás, que na tradução grego, o original do grego, quer dizer adversário. Por que, pastor Fábio? É o seguinte, é muito claro a gente entender isso, que ele precisava ser um acusador na antiga aliança, ok? Por quê? Porque na antiga aliança havia a promessa daquele que pisaria na cabeça da serpente, do filho que seria gerado da mulher, da igreja, que é o Senhor Jesus. Então, durante muito tempo, Satanás, como o diabo, como acusador, ele aparecia para acusar aqueles que possivelmente seria. Deus levantou muitos libertadores, Deus levantou muitos guerreiros na sua época, como por exemplo Sansão, como por exemplo Moisés, que é uma tipificação de Cristo na antiga aliança, porque ele foi, na minha humilde opinião, o principal libertador da antiga aliança foi Moisés, mas foram homens que cometeram pecados, foram homens que erraram, homens que cometeram equívocos durante a sua vida, homens como Davi, homens como Sansão, homens como Abraão, Isaac, Jacó e tantos outros que foram usados como libertadores, como profetas, reis e sacerdotes. Então não foi nenhum deles. Então o inimigo ele se colocava como aquele que acusava, aquele que se apresentava diante de Deus para acusar e dizer, olha, esse não é o que vai possivelmente pisar na minha cabeça, porque esse pecou, esse errou. E nós sabemos que aquele que nos libertaria através da sua morte não poderia ter pecado, não poderia ter erro. E a gente percebe que logo na nova aliança ele aparece como adversário, enfrentando o Senhor Jesus lá no deserto e oferecendo tudo aquilo que já estava sob o seu domínio, é claro, com a permissão de Deus. Então, na antiga aliança ele aparece como acusador, porque o papel principal do nosso adversário é o acusador. E já aqui no Novo Testamento, ele apresenta-se como adversário, só para simplificar um pouco esse esclarecimento para você. Deu para entender? Ficou claro? Então é bom a gente entender isso, porque isso nos ajuda muito na compreensão de toda a história da palavra de Deus, principalmente na junção do Antigo Testamento, da Antiga Aliança e da Nova Aliança. E aqui ele está tratando exatamente desse adversário, quando ele continua dizendo no versículo 12, ele fala, versículo 13, estavas no jardim. Olha a revelação que ele traz para nós, né? Estavas no jardim de Deus, estavas no Éden, jardim de Deus, e de todas as pedras preciosas te cobrias, o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbonúculo e as esmeralda. De ouro se fizeram os engastes e os ornamentos no dia em que fostes criado e foram eles preparados. Tu eras querubins da guarda ungido, te estabeleci, permanecias no monte santo de Deus, e no brilho das tuas pedras andavas, perfeito era nos teus caminhos, desde que o dia foste criado, e até que se achou iniquidade em ti. Então quem foi que achou iniquidade em Satanás? Foi o próprio Deus. O próprio Deus, conhecedor de todas as coisas, é claro, com a sua onisciência, ele percebe que esse anjo criado por ele, com toda a perfeição, ornamentado com todas essas pedras preciosas, encontrou-se iniquidade, elevou-se o seu coração e ele desejou ser igual a Deus. E a Bíblia continua dizendo, na multiplicação do teu comércio, se encheu no teu interior de violência e pecastes, pelo que te lancei profanado, fora do monte de Deus, né? Esse monte a gente pode entender que é os céus, é a habitação de Deus. Olha que coisa tremenda. Aqui Deus está usando a figura do rei de Tiro, mas direcionando a mensagem para ele. A mensagem aqui está sendo direcionada para Satanás, referindo-se à sua queda. Não havia necessidade dele desejar ser igual a Deus.
E é por isso que ele começa toda a sua arquitetura, todo o seu projeto para enganar os seres humanos e colocar até mesmo os seres humanos contra Deus, assim como ele conseguiu fazer com a própria Eva no jardim do Éden. E ele fala que ele estava no jardim, estava no jardim do Éden, estava no lugar sagrado, estava no lugar da bênção, mas encontrou-se iniquidade nele. Então, a elevação do inimigo começou desde a fundação do mundo. Essa referência aqui é uma referência da fundação dos séculos, quando os seres humanos ainda estavam em formação, e ele desceu na terra, e ele enganou a Eva. E a gente pode compreender também, fazendo uma junção muito interessante aqui, com o que o apóstolo Paulo fala em Coríntios capítulo 11, quando ele cita, ele diz, olha, eu me preocupo muito, eu fico muito preocupado, como assim que a serpente enganou a Eva, também vos engane a vós. A preocupação do apóstolo Paulo é para que a igreja atual, a igreja que ele cuidava, a igreja que ele administrava, a igreja que ele semeou a palavra de Deus fosse enganada. A palavra engano aqui é o mesmo que sedução. Assim como Eva foi seduzida, e Paulo ele cita ali a igreja como uma noiva que estava sendo adornada, preparada para o encontro do noivo. E Paulo estava preocupado. E a preocupação de Paulo se estende a nós até hoje. A igreja do arrebatamento não pode ser seduzida. A igreja do arrebatamento não pode ser enganada. Nós estamos chegando no período do arrebatamento. E nesse período, o inimigo está usando as suas últimas fichas, investindo pesado para enganar a noiva do Senhor. Assim como ele enganou a Eva, a serpente enganou a Eva. E essa serpente que agora é um dragão, profetizada lá em Apocalipse, está enganando a muitos. Muitos que era para ser a noiva, muitos que era para estar sendo adornada, preparada para o encontro com o noivo. Eu acho interessante esse texto, porque ele está mencionando, ele não esconde a perfeição que era Satanás. Era um anjo de luz, era um ser preparado para a adoração, para contribuir na evolução do reino celestial. Mas foi achado nele iniquidade. Tu eras querubim da guarda, ungido, te estabeleci, permanecias no monte santo de Deus, e no brilho das pedras andavas. No brilho das pedras andavas. Eu acho interessante essa expressão quando ele diz, estavas no Éden, jardim de Deus. Estava no Éden, estava no lugar das delícias. O jardim é lugar, Éden é delícias. Você estava nesse lugar de delícias e você preferiu outra direção. Você ficou desnorteado, você perdeu o norte do caminho da santidade, do caminho da presença. E esse projeto ele tem conseguido estabelecer no coração de muitas pessoas, e principalmente no coração de muitos líderes, porque Satanás sabe, se ele conseguir seduzir, se ele conseguir enganar muitos líderes, ele vai conseguir desfocar multidões de pessoas e tirar essas pessoas da visão do arrebatamento. E é por isso que essa palavra é uma palavra de alerta. Ele estava no jardim, ele estava no lugar da presença. Olha, gente, eu quero trazer um outro texto esclarecedor para você aqui no canal Reflexão, que é de Gênesis capítulo de número 11. Eu estava assim, meditando nesse texto e fiquei impressionado com isso. Como é que o ser humano, ele desde o início, eu quero dizer para você que esse texto aqui, que nós acabamos de ler, está se referindo no período da rebelião do inimigo, no processo da rebelião. Mas Deus faz questão de dizer quem ele era, o que ele fazia, qual era a sua importância no reino. Sabe? Mas ele se elevou, ele quis ser igual a Deus. E a gente vai tratar muito sobre isso nos próximos vídeos. Eu preciso adiantar um pouco aqui para o vídeo não ficar muito extenso. E Gênesis capítulo de número 11, verso de número 1, diz assim, olha o que é que diz o verso de número 1. Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem, uma língua, e uma só maneira de falar. E aí eu quero dizer para você que não era, você pode até discordar comigo, não tem problema, mas dentro do entendimento que eu tenho acerca desse texto,
Não era um plano real de Deus, não era o plano infinito de Deus, o plano espiritual não estava num plano espiritual de Deus que existissem tantas línguas hoje de tantas nações, né? Tanto tipo, tantas etnias espalhadas no mundo inteiro. Olha aqui o que é que o texto diz no verso de número 2. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns para os outros: vinde, façamos tijolos, queimemo-los bem, os tijolos sirvam-se de pedra e de betume e de argamassa. E disseram: vinde, edifiquemos para nós uma cidade, uma torre cujo topo chegue até os céus. Cujo topo chegue até os céus, e tomemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então eles queriam criar um império. E aqui uma pessoa até entrou em contato comigo e falou: mas pastor, para mim aqui é uma confusão. Eles não queriam uma outra linguagem. Eles queriam ser exclusivos. Eles queriam ser pessoas, aqui o espírito, o sentimento de exclusivista já nasce aqui desde a antiguidade. E você pode perceber que aqui a humanidade não tem pouco mais de 1.600 anos. Pouco mais de 1.600 anos e a vaidade já toma conta do homem. Mas aqui já é o espírito do adversário. Aqui já é o espírito do adversário entrando nos sentimentos, no interior desse homem chamado Nimrod. A palavra Babel significa confusão. E nós sabemos que aqui está a implantação das cidades. Esse homem aqui foi um grande construtor de cidades. Não haveria nada de errado construir cidades. Não haveria nada de errado a evolução das cidades, o crescimento, o desenvolvimento. O problema não está aí. O problema está na intenção do coração. O problema está na motivação desse homem. Esse homem deseja chegar até os céus. E ninguém consegue chegar até os céus. E ninguém pode chegar até os céus se assim não for pela graça de Deus. O homem não chega até os céus pelo seu próprio esforço. Eis aqui a revelação desse texto. O homem não chega até os céus pela sua própria construção, pela sua própria força. Só é possível chegar até os céus pela maravilhosa graça de Deus. Então Deus confunde aqui a língua desses homens. Não é porque Deus queria espalhar esses homens, não. É porque Deus olhou para a intenção do coração deles. É porque Deus olhou para a motivação. Olha as palavras desses homens. Disseram: vinde, edifiquemos para nós uma cidade, uma torre forte, cujo topo chegue até os céus, e tomemos célebre o nosso nome, ou seja, vamos ficar famoso, vamos ficar conhecido. E esse homem aqui desejava ser adorado. Nimrod era um homem guerreiro, Nimrod era um homem conhecido como um homem forte. E a gente percebe que essa questão de construção de tijolos e de pedras, construção civil, se inicia aqui. O estabelecimento de cidades, a pulverização de cidades se inicia aqui em Nimrod. E Deus não teria nada contra isso, se a motivação dele não fosse errada, se a intenção dele não fosse errada. Então Deus ele disse: olha, vamos descer e vamos confundir. Aí eu quero perguntar para você, camarada, que diz que não existe a Santíssima Trindade. Olha a manifestação da Santíssima Trindade aqui no capítulo 11 também, além de Gênesis capítulo 1, a gente vai ver aqui no capítulo de número 11. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que intentarem fazer. Vinde e desçamos e confundamos ali. Vinde e desçamos. A palavra está no plural, desçamos. Então eu quero quebrar esse argumento aí de muitos que estão falando em canais no YouTube, em tantos outros lugares, que a Santíssima Trindade é uma aberração, que não existe o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que isso é criação da Igreja Católica. Eu quero dizer para você que nem tudo é criação da Igreja Católica e invenção. Isso aqui é bíblico. E se não estivesse ali o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo, não teria essa porção escriturística aqui para nós. Então eu quero dizer para você, meu irmão, cuidado com os falsos mestres, cuidado com os enganadores, que estão pregando também dizendo que o arrebatamento da igreja não acontece antes da tribulação. Acontece sim. Isso vai ser tratado no próximo vídeo. Mas a gente percebe aqui que Deus ele disse: vamos descer, vamos confundir. E aqui é estabelecido o nome, né, dessa torre de Babel, que significa confusão.
houve uma grande confusão. E na minha humilde opinião, Deus queria sim que existisse só uma linguagem. Deus queria sim que existisse só uma etnia, um povo. Nós iríamos desenvolver, nós iríamos crescer, mas só um povo, só uma linguagem. Mas aqui ele foi obrigado a confundir, para que eles não executassem o projeto deles, para que o projeto de Nimrod não fosse para frente, tá certo? Por causa da vaidade. Aqui é o espírito do anticristo, aqui é o espírito de Satanás já operando. A vaidade começou lá no Monte Santo de Deus, como eu falei aqui em Ezequiel 28, e deu continuidade aqui. Nós precisamos tomar esse entendimento, que por causa da vaidade do homem, que por causa da arrogância do homem, muitos irão ficar no período da grande tribulação. É um momento de preparo. Deixe a vaidade de lado, deixe a confusão de lado, pare de brigar por questões, sabe, que não vai trazer nenhum enriquecimento espiritual para a sua vida. Eu quero dar continuidade a esse vídeo, ainda tratando sobre esse assunto da Torre de Babel, porque é um assunto muito amplo, é um assunto muito bom, e eu quero que você participe, tá bom? Que Deus abençoe ricamente a sua vida, e não esqueça, o fato de você estar sofrendo não significa que você está só. Deus sempre está do seu lado. Até o nosso próximo vídeo, e fica na santa paz do Senhor.